Meu nome é Dr. Caio Esteves. E até ontem eu acreditava que a mente humana era o último bastião da razão. Hoje eu sei que ela é apenas uma casca, fina, frágil e feita para esconder o que nunca deveríamos lembrar. Sou pesquisador em neurociência cognitiva há mais de 10 anos. Minha vida inteira foi dedicada a entender como as memórias se formam e por que esquecemos os primeiros anos da infância. A ciência chama isso de amnésia infantil. Mas para mim, sempre pareceu mais uma falha proposital. Uma parede colocada pela própria natureza. Um bloqueio que nos protege de algo que não deveríamos revisitar. Meu colega e antigo orientando, Adriano, discordava. Ele era ambicioso, brilhante e obcecado por romper essa barreira. Durante anos, desenvolveu um equipamento de estimulação cerebral profunda, capaz de ativar regiões do hipocampo normalmente inacessíveis. Segundo ele, aquilo permitiria reviver as memórias antes dos 3 anos de idade. Memórias que teoricamente não existem. Quando me convidou para ser o primeiro voluntário, aceitei. Não porque acreditasse, mas porque queria provar que ele estava errado. Que a mente tem limites por um motivo. O laboratório era pequeno, mas o equipamento parecia coisa de outro mundo. Um capacete cheio de eletrodos metálicos envolvia toda a cabeça, conectado a um núcleo pulsante de luz azul. Os cabos serpenteavam pelo chão como veias de um organismo vivo. Adriano me explicou que a máquina trabalhava com frequências ultra baixas, sussurros elétricos, como ele dizia, capazes de excitar memórias esquecidas. Sentei na cadeira. A sala estava silenciosa, fria, com o zumbido dos monitores ao fundo. Você vai sentir uma vibração leve, depois talvez algumas imagens fragmentadas. Sorri, eu estava tranquilo, até que ele contou até 3. E o mundo acabou. Primeiro veio a luz, depois nada. Um nada tão denso que tinha textura. Meus olhos estavam abertos, mas não havia escuridão. Havia ausência. Uma substância negra que não absorvia a luz, mas devorava a percepção. E então, algo respirou. O som não veio de fora. Veio de dentro da minha cabeça. Era profundo, úmido, impossível de localizar. Como se um pulmão imenso inflasse logo atrás da realidade. Meu corpo desapareceu. Não havia peso, nem ar, nem tempo. A única coisa que restava era a consciência e uma sensação aterrorizante de ser observado. Então, percebi. Aquele vazio não estava vazio. Senti uma presença. Gigantesca, amorfa, mas consciente. E conforme eu tentava entender o que via, ela se aproximou. Era um ser humanoide, mas a sua pele não existia. O que eu via era músculo vivo, pulsando. A carne brilhava sob uma luz invisível, úmida como se tivesse acabado de nascer. Ele não falava, mas comunicava, e cada palavra que eu compreendia doía fisicamente. A linguagem dele não era feita de som, era feita de conceito, forçado dentro da minha mente. Cada revelação vinha acompanhada de dor e calor, como se o meu cérebro queimasse tentando processar algo que não foi feito para entender. Ele me mostrou imagens, não, memórias, não minhas, mas de todos nós. Vi o instante antes do nascimento, um oceano de consciências flutuando num espaço líquido e negro, espremidas entre si, gritando em silêncio. Vi milhões de olhos invisíveis olhando para um ponto de luz distante,
o mundo que chamamos de vida. E entendi. Não nascemos limpos. Nascemos fugindo. O grito de cada recém-nascido é a lembrança do horror primordial. O trauma de ser expulso do nada e arrancado do esquecimento. A entidade aproximou-se mais. O rosto sem pele ficou a centímetros do meu. E através da dor, eu entendi o que ela dizia. Vocês não deveriam ter lembrado. Eu quis acordar, mas não havia como. Aquela dor não era física, era existencial. Uma ruptura entre o que a mente humana suporta e o que ela ousa ver. E então, o vazio me engoliu. Quando voltei, estava na cadeira. O som dos monitores me cercava. Adriano me chamava pelo nome, pálido, em choque. Caio, você ficou fora por 50 segundos. Eu achei que você tivesse morrido. Eu tentei responder, mas minha voz falhou. Havia um cheiro estranho no ar, ferroso, orgânico. Olhei para minhas mãos e vi que elas estavam cobertas por um líquido viscoso, rosado, translúcido. Parecia fluido amniótico. Adriano recuou, horrorizado. Nenhum tubo estava rompido, nenhum corte. Aquela substância não vinha de fora, vinha de mim. Corri para o espelho do laboratório. Meus olhos estavam diferentes, como se algo antigo tivesse acordado por trás da íris. E por um segundo, vi o reflexo dele, parado atrás de mim, sem pele, respirando. Desde então, eu não durmo, não sonho. E quando o mundo fica silencioso, eu ouço aquele som, o mesmo som que ouvi antes do nascimento. Aquela respiração gigantesca escondida entre as batidas do meu coração. Eu sei o que é agora. O barulho do universo antes da vida. O ruído do esquecimento. A ciência chama isso de amnésia infantil. Mas não é esquecimento. É defesa. O cérebro apaga para continuar são. E eu destruí isso. Agora eu vejo o que ninguém mais vê. Sombras entre os pensamentos, formas presas nas dobras do tempo, e às vezes, quando o silêncio se estende por tempo demais, eu ouço ele sussurrar de novo. Você se lembra de mim? E eu percebo, ele não está mais do outro lado. Ele veio junto. Porque agora eu me lembro.